Bom dia, pessoal. Bom dia, terceiros anos. Esse projeto Trilhas, ele tem uma importância para a gente muito grande, porque ele foi construído ano passado, a despeito de tudo que a gente vinha vivendo, a necessidade de conversar sobre o processo de escolha, a importância da gente falar sobre o autoconhecimento, sobre toda essa trajetória que vocês vivem no terceiro ano, pensando uma escolha profissional. Mas mais que isso, né? Para quem eu olho, como que eu me organizo para poder escolher? Então, o Trilhas, ele tem muito esse perfil de refletir sobre esse processo de escolha. Então, ele é um projeto que a gente gosta muito e ele foi muito importante o ano passado, porque foi a possibilidade da gente ter um espaço para discutir sobre essas coisas. Só que o Trilhas, ele não tem como foco a profissão em si. E ele perpassa, né, as carreiras perpassam pelas nossas conversas, mas o Trilhas, ele tem um outro olhar e eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Contar um pouquinho de como é isso. Deixa eu ver se eu volto aqui onde a gente estava. Abriu para vocês, né? O que significa o Trilhas para a gente, né? Em primeiro lugar, ter um espaço para trabalhar o autoconhecimento. Então, eu preciso saber qual é o meu lugar no mundo, o que eu represento, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu espero que a minha existência possa contribuir para esse lugar que eu vivo. Então, esse processo de autoconhecimento, vocês trabalham com bastante profundidade no LIVE. Já iniciaram o trabalho ano passado, e esse ano o LIVE tem muito essa pegada de viver com vocês esse processo de autoconhecimento. Quando a gente está num processo de autoconhecimento, a gente consegue olhar mais de perto para as nossas escolhas. Então, por que eu penso em ir por esse caminho e não por esse? Por que isso me parece tão interessante e isso não me parece interessante? Então, esse é o movimento. O movimento é olhar para dentro, é olhar para si, é se imaginar a curto, médio e longo prazo nessa vida, para que a gente possa, para que vocês possam fazer as melhores escolhas. Quando a gente diz aqui, ó, olhando para mim e para o mundo, o tempo todo, vocês vão estar nesse processo de se autoconhecer, de entender o que você gosta, o que você espera, o que você se imagina fazendo, mas também não com foco só em você, e sim no coletivo, o que você pode contribuir para esse coletivo com essas escolhas que você faz. A parte mais importante do Trilhas, e isso muitas vezes eu sou repetitiva de maneira proposital, porque a parte mais importante do Trilhas é lançar o olhar sobre o outro, esse olhar curioso sobre o outro, porque a gente acredita que o outro é uma biblioteca viva. Então, quando a gente tem um convidado no Trilhas, ele não vem falar só sobre o mundo do trabalho ou só sobre como foi a faculdade. Ele vem contar a sua história de vida também. Ele vem contar para a gente que percurso foi esse que ele percorreu e por que as coisas foram acontecendo na vida e por que algumas escolhas vieram antes, outras depois, ou mesmo as coisas inexplicáveis da vida, que levam para que a gente possa escolher uma coisa aqui, outra ali. Então, o Trilhas, ele tem essa pegada de olhar, lançar um olhar investigativo e curioso sobre o outro, sobre a vida do outro. E a partir dessa observação que a gente faz sobre esse processo, a gente pensa as nossas escolhas. Por isso que no Trilhas, vocês vão perceber, e a gente sempre chama de roda de conversa, vai ter uma profissão que não tem nada a ver com o que você está pensando para você. Mas por que é importante você participar e ouvir e fazer pergunta? Porque é a história de vida daquela pessoa que pode, de alguma maneira, te inspirar a fazer suas próprias escolhas, a olhar para a sua caminhada. Então, o Trilhas é muito isso, é lançar esse olhar curioso, investigativo, sobre a história do outro, para que a história do outro possa me inspirar.
saber como foi tomar as decisões que tomou, como foi enfrentar as adversidades. Então, é muito isso. O ano passado, Trilhas, foi o primeiro ano do Trilhas, então ele tinha um desenho, né? Esse ano a gente já quer melhorar um pouco mais o Trilhas. Então, o Trilhas vai funcionar em 3 eixos. Isso é bem importante que vocês saibam. Todas as vezes que a gente conversar, vocês vão sempre pensar o Trilhas em 3 eixos. O primeiro eixo, que a Adriana vai explicar um pouquinho, é a parte da pesquisa e as intenções do grupo, porque essa parte é bem importante para que a gente tenha elementos para fazer as escolhas dos profissionais que nós vamos trazer aqui. A segunda parte são as reflexões que vocês vão levar na aula livre com a Paula, porque lá vocês também têm os episódios, a série, vocês têm outras discussões que se aprofundam mais daquilo que a gente conversa no Trilhas. E eu vou ficar com as rodas de conversa. Então, sempre que tiver o convidado, a gente agenda o Trilhas, todo mundo vem para essa sala e eu converso e convido essas pessoas para esse bate-papo, com a participação de vocês, é claro. Mas daí essa vai ser a minha parte. Adriana, você quer comentar um pouquinho da sua? Sim. Bom, a minha parte, na verdade, surgiu de uma ideia do Finamori na semana que eu entrei nos terceiros para conversar um pouquinho com todo mundo sobre o momento, né, e a questão da escolha das carreiras. E aí o Finamori do terceiro C trouxe essa ideia, que eu já abracei na hora, por ser incrível, de nós nos dividirmos em grupos de acordo com a intenção de carreira de cada um. Então, vocês vão ver que hoje, depois do Trilhas, vocês já vão começar a ser adicionados nos grupos, né, que a gente vai fazer no WhatsApp, para fazer essa pesquisa e esse trabalho e essa ajuda da reflexão da carreira que vocês têm em mente. E nós, quando fizemos essa pesquisa com vocês, nós tivemos as 3 situações: aqueles alunos que já têm certeza, né, do que eles querem, aqueles que estão em dúvida entre 2 ou 3 profissões, e aí essas pessoas estarão em mais de um grupo por conta disso, e aquelas pessoas que ainda precisam de uma orientação, que a gente vai ter um grupo específico para isso. Para esse trabalho, nós montamos uma comissão. Então, no terceiro C, eu tenho o Finamori e o Vitor Marrinhas, que estão me ajudando. No terceiro B, eu tenho a Yasmin e a Maria Clara. E no terceiro A, eu tenho a Marina e o Pedro Bastos. Então, eles vão estar sempre em um dos grupos junto comigo. Sou sempre eu e um deles. E nós vamos procurar ajudar vocês em toda a pesquisa que é necessária. O que eu faço se eu quiser mesmo seguir essa profissão? O que eu vou fazer no meu dia a dia? Qual é a faixa salarial, a mínima e a máxima? Quais são as melhores universidades públicas e particulares? Então, a gente vai fazer uma pesquisa bem legal para poder ajudar vocês. E é importante vocês saberem que esses grupos são flexíveis. Então, a partir do momento, eu pus 3 profissões que eu falo, não, agora eu tenho certeza que essa eu não quero. Você pode sair do grupo. E agora eu comecei a pensar em outra profissão, posso entrar naquele grupo? Pode entrar, não tem problema nenhum. Então, a gente vai ter todo esse trabalho e esse cuidado, e é importante vocês saberem que, de acordo com o percurso, vocês podem ir mudando, tá bom? E agradeço muito essa comissão maravilhosa, agradeço muito ao Finamori que trouxe essa ideia pra gente, e com certeza eles vão deixar um legado, porque a partir de agora a gente todo ano vai fazer isso também. Obrigada, Elanda. É isso. A Paula quer comentar um pouquinho? Oi, gente. Bom, o livro ele vai contribuir um pouquinho aí, já o que a gente já está fazendo durante as aulas, né? Que eu acho que é a gente refletir aí sobre as possibilidades que vão batendo aí na porta da gente. A gente está aberto aí a mudanças, né? A refletir aí sobre os nossos medos, sobre os nossos desejos, o que a gente vai encarar. E principalmente lá naquele comecinho, quando a gente começou nas aulas de Live, que a gente conversou muito a arrumar a nossa bagagem, né? O que a gente vai levar quando sair daqui, né? Não pensar só na questão de que eu preciso estar decidido, o meu objetivo precisa estar traçado, eu preciso ter tudo muito concreto, então estar aberto aí a mudanças, e pensar e confiar em tudo que foi construído durante esse período que vocês estiveram aqui,
que foi importante para vocês não só adquirir o conhecimento das disciplinas aí, para o vestibular, tudo isso, mas das relações que vocês fizeram aqui no colégio, né? Do aprendizado aí emocional que vocês tiveram. E acho que é importante a gente, às vezes, conversar um pouquinho, não romantizar tudo, né? Porque, às vezes, tem alguns momentos que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, mas que a gente pode encarar e enfrentar aí os nossos medos. E pensar que vocês vão ter aí um lindo caminho pela frente e estar mais preparados aí para isso. Espero que eu contribua com vocês. É isso aí. E da roda, eu já falei um pouquinho, né, como serão essas rodas de conversa. É claro que os nossos convidados, a gente vai fazer essas escolhas muito pautadas naquilo que vocês forem discutindo no grupo, mas não significa que a gente só vai chamar aquelas profissões. Se a gente entender que tem uma pessoa que possa contribuir, mesmo não estando aí no pódio de vocês, a gente vai convidar também, mas é claro que na maior parte a gente quer chamar as profissões que interessem aí a maioria do grupo. Mas vamos lá, vamos falar mais um pouquinho do Trilhas, olha. Retomando, então, eu disse que em alguns momentos ele fica repetitivo, mas é importante que vocês guardem o conceito. É um momento onde a gente faz muitas escolhas, né? A terceira série, né? A finalização da escola básica, ela tem como pegada cultural o processo de escolha. Nem todo mundo que termina o terceiro ano esse ano vai fazer faculdade o ano que vem. Isso não é uma regra, não é uma obrigação, né? Mas é como a nossa cultura se organiza quando a gente termina a escola básica. Grande parte das pessoas prestam vestibular, escolhem uma carreira para que possam daqui a pouquinho estar inserida no mundo do trabalho. Não significa que vai ser assim com todo mundo. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu pensamento do que é para si, para o futuro. Tem gente que pensa em se dedicar talvez mais ao esporte, tem gente que pensa em fazer um intercâmbio. Então, cada um tem ali um espectro de possibilidades e vai discutir isso com a gente, né, com nós três, para que a gente possa ajudar nesse processo. Por isso, gente, que o autoconhecimento é o eixo fundamental, estrutural ali da nossa conversa ao longo do ano, né? Porque eu preciso ter uma noção sobre mim, porque senão, muitas vezes, a gente acaba fazendo escolhas que não são pensadas, a gente acaba fazendo escolhas muito balizadas pela opinião dos outros, ou muito impactado pelo sucesso de algumas pessoas, ou pelo fracasso, que a gente considera, claro, né, porque isso é muito relativo, que a gente entende como sucesso e fracasso, mas o mais importante é saber que as nossas escolhas precisam ser conscientes, e que eu só vou conseguir fazer escolhas conscientes se eu tiver minimamente um conhecimento sobre mim. O que eu gosto, o que eu sou bom, o que eu não sou tão bom ainda. Então, são questões que a gente vai discutir bastante, tanto no Trilhas, quanto no Livre, quanto nos grupos, né? O que são boas escolhas? O que eu posso chamar de uma boa escolha? Uma boa escolha é quando ela é coerente com nossos sentimentos e valores. Então, ela combina comigo, ela combina com aquilo que eu espero para o meu futuro, com a visão do mundo que eu tenho, como eu me imagino daqui a pouquinho ou daqui a um tempo maior. Então, essas escolhas, elas são boas quando elas falam a verdade com a gente, quando elas conversam de forma verdadeira com a gente mesmo. Então, a nossa provocação muito vai ser nesse sentido. Será que essa tua escolha, ela tem base no que você... eu tenho um primo que fez aquela faculdade, se deu super bem, vou nessa onda. Só que será que o que deu certo para ele vai dar certo para você? Será que a escolha dele é a sua? E se for também tudo bem, mas pelo menos que a gente possa provocar essa reflexão, essa conversa. Tem escolhas que são necessárias e que elas devem acontecer ao longo do percurso, mas nem sempre a gente precisa pensar que eu tenho que fazer escolhas finais, terminais. Esse ano é um ano de muita ida e vinda, sabe? A gente vai fazer escolhas e algumas coisas a gente vai só conciliar. Eu preciso decidir agora
onde vou estudar? Não, se você ainda não pensou no que você vai estudar, primeiro vamos pensar nisso. Depois que você já tiver amadurecido, aí a gente pensa no onde. Então, são processos de escolha que vão acontecendo. Só que a gente também vai provocar vocês bastante assim, ó, não dá para ter o troco e a bala, entendeu? Em alguns momentos a gente vai ter que escolher uma coisa e abrir mão de todas as outras. E é essa angústia que pega muito para a gente. Porque até o terceiro ano, de novo, repito, para a grande maioria que pensa em fazer esse percurso, parece que aqui ainda você tem todas as possibilidades. E na hora que você vai fazer uma escolha, parece que você abre mão de todo o resto. Então, essa é uma conversa muito interessante para a gente ter, porque algumas coisas, sim, eu vou fechando, né? Eu vou fazendo escolhas, então, na medida que eu vou fazendo escolhas, eu vou abrindo mão de outras coisas. Só que nada é garantido. De repente, daqui a pouco, você pode refazer esse caminho, ou a sua vida vai levando para um outro lugar. Você entra na faculdade, você tinha a ideia de um caminho que você ia percorrer. Só que daí lá, você começa a fazer uma monitoria, conhece um professor, esse professor te sugere uma iniciação científica diferente, e a sua vida também vai tomando outros rumos. Por isso que é importante essa abertura. É saber que a gente não tem certeza de muita coisa, mas que a gente vai caminhando de acordo com os nossos sentimentos e valores, coerentes com aquilo que a gente acredita e imagina para a gente, e dessa maneira a gente consegue ter sabe, uma vida honesta. Eu acho que todo mundo quer ter uma vida honesta, quer fazer aquilo que gosta, quer ter um bom salário na medida do possível, quer construir coisas legais, mas tem um ponto que é o que eu quero chegar agora. Eu cito aqui a Marcélia, episódio 9, eu acredito que vocês ainda vão demorar um pouquinho para chegar na Marcélia, eu não sei qual vocês estão agora, mas quem se conhece desenha melhor seu plano. Então, é uma fala dela muito forte, por isso o apelo aqui, para que a gente não abra mão de olhar para si, para que vocês se empenhem em trabalhar esse autoconhecimento esse ano. Aqueles que têm mais facilidades, possibilidades, né, que têm um processo de terapia, isso é maravilhoso, né, que bom seria se todos nós pudéssemos fazer terapia, porque isso ajuda profundamente nesse processo de autoconhecimento, mas aqueles que não, que entre nós a gente possa também colaborar, contribuir para que vocês vivam isso, e principalmente vocês com vocês mesmos. E aí, essa é uma primeira provocação. Olha, no teu processo de escolha, você precisa olhar com muita verdade para isso. O que eu tenho de mais potente como qualidade que posso devolver para o mundo como sentido? Por que essa provocação de pensar o que eu tenho de mais potente como qualidade? O que eu sei fazer bem feito? O que eu quero aprender a fazer ainda melhor, né? Por quê? Porque trabalho é também uma realização social e tem a ver com a contribuição que você escolhe fazer para o mundo. Então, quando eu trabalho, se eu tenho isso como propósito, é uma contribuição, é algo que eu vou fazer sempre no coletivo. Então, se tem a ver com esse propósito, com esse coletivo, que impacto social você vai gerar? Que impacto? O que você pensa com aquilo que você vai trabalhar, com aquilo que você vai estudar? Que tipo de impacto você quer que isso tenha na vida? Quando você consegue pensar nessa ideia de propósito, é como se você ampliasse o teu processo de escolha. E isso é muito legal, porque você não fica no raso de pensar só, eu vou estudar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou pagar conta. Isso é importantíssimo, todos nós sabemos que mas é preciso um pouco mais. E quando você transfere esse lugar de que impacto isso vai causar, que realização social é essa que eu pretendo ter, isso alimenta um outro lado da gente e nos ajuda nesse processo de escolha. Então, o que vocês farão como profissão que vai gerar impacto social no mundo em que vivem? Então, essa é uma provocação.
uma provocação super forte e que vale muito a pena a gente pensar. É um longo caminho, nós vamos conversar muito sobre isso em todas as oportunidades, mas é um convite para olhar para o teu processo de escolha para além do curso, carreira, custo-benefício para mim, sabe? E olhar de um modo geral, para o coletivo. E aí eu trouxe esse texto, essa fala do Savater, que é muito importante. A vida humana consiste em habitar um mundo no qual as coisas, além de serem o que são, também significam. Além de ser o que é, ela tem um significado. O mais humano de tudo, porém, é compreender que, embora o que a realidade não dependa de nós, o que a realidade significa é, sim, competência, problema e, em certa medida, escolha nossa. Por que o Savater fala isso? A realidade está aí, nem sempre eu posso escolher. A gente não queria estar passando por uma pandemia, ensino remoto, a gente não queria estar, mas não estava no nosso controle, no nosso espaço de governabilidade. Se colocou, está aí. Agora, o que fazer com isso? Como significar isso para mim? O que trazer de espaço de trabalho, de estudo, de realização? Isso, em certa medida, é escolha nossa. Então, quando a gente olha para a realidade, quando a gente olha para os dias, quando a gente olha para si, a gente faz escolhas o tempo todo, fazemos escolhas o tempo todo. Então, o Trilhas vai contribuir, a ideia é que ele contribua, né? O Trilhas vem para contribuir, para fazer com que vocês pensem mais sobre isso, né? Então, a nossa ideia é hoje iniciar o Trilhas, já fazer uma prévia do que seria o Trilhas. Então, Dri, eu não sei se o Caio está aí. Está sim. Tá? Uhum. E aí eu vou convidar o Caio para que a gente possa fazer uma prévia, para que vocês tenham hoje uma ideia do que é o Trilhas. Então, eu vou dar bom dia para o Caio. Deixa eu ver se ele já chegou. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Caio? Obrigada, viu, por aceitar o nosso convite para ser o episódio 1 do Trilhas 2021. Tranquilo. Então, agora eu vou fechar aqui a tela. Então, o que eu quero explicar para vocês? O Trilhas sempre vai ter esse formato. Cada encontro vai ser um episódio e a gente vai ter um tema. Então, esse de hoje, que é para que a gente possa começar, eu dei esse nome, sobre os físicos e o curso de física. E aí, porque como nós dois fizemos física, dá para ter esse bate-bola. E mesmo quem nem pensou e de jeito nenhum faria física, o convite agora é para olhar para a história de vida, para a trajetória, para como as coisas foram aparecendo nas nossas vidas e como a gente foi escolhendo o nosso caminho, tá? Então, eu vou fechar aqui, porque aí a gente pode conversar melhor, né, Caio? Tranquilo. Pronto. Eu vou ficar me olhando agora, que engraçado isso. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar, e sempre o Trilhas a gente começa assim, com o convidado, né? Caio, quando você estava lá no ensino médio, mais ou menos aonde os meninos e meninas estão agora, terceiro ano, final do segundo, começo do terceiro, você já sabia que você queria fazer física? Física, talvez não. já imaginava o que eu queria ser, né? Que era professor. Agora, física, talvez não tinha essa certeza ainda. Como é que isso foi aparecendo para você, desenhando para você tua vida? A grande influência que eu tinha, na verdade, era em área de exata, sim. Né? Eu tinha um tio engenheiro, né? E minha mãe trabalhava numa empresa também que tinha muitos engenheiros, então a engenharia era uma coisa que estava muito presente na minha vida e talvez um caminho que eu deveria seguir. Né? Tanto que no terceiro ano, quando eu estava lá no ensino médio, a grande parte dos vestibulares que eu prestei foi para engenharia. Eu não cheguei nem a prestar nenhuma licenciatura. No final, por essa influência que tinha mesmo, né? Existia aquela vontade ali de ser professor, mas não tive, talvez, ali a coragem ou
na época, a ideia de fazer. Então, fui aprovado em algumas faculdades de engenharia, né? Passei na Unesp de engenharia, lá em Rio Claro, passei na Mauá, na FEI, aqui no ABC. Não tinha recursos para ir para a Unesp, para morar numa república, o lado financeiro era muito grande. Na Mauá, pela minha posição no vestibular, eu ganhei uma boa bolsa, então ia fazer a Mauá, estava matriculado na Mauá, né? Então, era menor de idade ainda, fui com a minha mãe, fiz a matrícula, tudo bonitinho. E aí, no dia que começariam as aulas, eu já era maior de idade, né? Já tinha 18 anos. Um amigo meu ligou e falou: Caio, eu vou fazer cursinho, você não quer fazer cursinho? Aí eu falei: pô, mas eu vou começar hoje as aulas na faculdade. E aí me deu aquele estalo, falou: mas eu não quero fazer engenharia, eu não quero isso, né? E aí fui, tranquei minha matrícula, sem avisar a mamãe, sem avisar papai, sem avisar ninguém. Tranquei a matrícula, fiz minha matrícula no cursinho e voltei para casa. E aí, rapaz, aí foi complicado, Uhum. né? Aí foi uma decisão muito difícil, porque já tinha um caminho meio desenhado na cabeça dos meus pais, de caminho a seguir. E quando eu desisto para ir atrás de um outro pensamento, que era ser professor, foi complicado. Quando eu falei, então, em casa que a minha vontade era ser professor, aí o negócio foi maluco, né? Minha mãe teve um surto bem grande, assim, né? Meu pai nem tanto, mas minha mãe mais, né? Dizendo aquelas frases que a gente ouve, né? Sobre o professorado. Ah, vai ser pobre o resto da vida, vai trabalhar muito e não vai ter dinheiro nenhum, preocupado com esse lado financeiro. E era uma coisa que na época eu não pensava, né? Realmente eu não tinha ainda essa consciência. Ouvindo você falar agora do que a gente quer e do que a gente sonha e do que a gente acha que vai ser, eu não cheguei nem a pensar nisso na época. Eu simplesmente tranquei a faculdade e escolhi, eu quero ser professor, então eu serei professor, né? E aí foi complicado, foi um ano bem complicado, porque eu lá não fiz a faculdade, fui fazer cursinho, né? Uhum. E comecei a trabalhar porque aí foi uma condição que minha mãe colocou na época, né? Falei: bom, já que você não vai fazer faculdade, você vai trabalhar. Então fazia o cursinho e trabalhava, né? Fui trabalhar num frigorífico nessa época, né? E Uhum. aí foi excelente, porque aí eu já vi o que eu não queria fazer na minha vida mesmo, que era trabalhar num escritório, né? Então eu falei: pô, tomei a decisão correta, eu não quero trabalhar. Era um frigorífico, mas eu não pegava as carnes lá não da pessoa, eu trabalhava na parte de logística do frigorífico. Mas aí eu vi que eu tinha feito a escolha certa, não era o que eu queria fazer, de trabalhar num lugar como aquele, né? Então a escolha virou por aí. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Uma coisa que Claro, me chama atenção nessa tua trajetória é assim, você estava no médio, sim, finalizando o terceiro ano, a sua onda era engenharia. Você estava com isso mais ou menos organizado na cabeça, porque você prestou sim, engenharia em todas sim, elas. Você fez a matrícula. sim, estava E aí matriculado. Eu guardo até hoje esses documentos. eu quero chamar a atenção para o momento que esse teu amigo te fala, ó, fiz matrícula no cursinho. Por que foi isso que desencadeou? Mas peraí, então talvez não seja engenharia. Hoje, talvez eu pense que existir é muito diferente. As épocas são muito diferentes. Naquela época o tempo era muito importante, né? Então fazer um ano de cursinho era ficar um ano parado na cabeça dos meus pais. Então você não vai fazer nada durante um ano, né? E Uhum, talvez quando meu amigo me falou isso, eu pensei que não era perder um ano, era ganhar um ano ali para fazer o que eu quero, né? uhum, Mas isso veio numa reflexão muito depois. Na época, com certeza, eu não pensei nisso nunca, né? Eu estava uhum, ouvindo você falar aqui no começo, eu penso o quanto um bate-papo, uma conversa dessa fazia falta lá atrás, né? Não existia esse olhar da gente se preocupar com os caminhos que os alunos vão seguir aí, né? Talvez eu tivesse tomado essa decisão antes, né? Mas foi ali, foi um estalo por um amigo mesmo e funcionou, deu certo. funcionou. E E aí você, você Ioiô? opa, Eu ia perguntar de você, como que você chegou na física? Se bem que eu nem falei da física ainda, né? Eu só falei do professor, mas como que você mas chegou na fui física? professor também, sabe, Caio? Eu estudava numa escola, eu fiz ensino médio numa escola que tinha muito como objetivo o resultado. Eles queriam muito que a gente entrasse em universidade pública, fazia parte do merchan da Da escola, então cultura. da cultura. Então eu não tinha muita certeza, eu queria fazer música, sabe? Só que eu não tocava nenhum instrumento, e também não cantava, né? Isso não preciso nem dizer, mas era uma coisa que aparecia para mim. E aí eu tive um professor de física muito marcante e que ele tinha um olhar para os alunos muito interessante, porque eu era uma aluna
média, então eu não aparecia nem para o bem nem para o mal. Vivia lá na clandestinidade, na invisibilidade da vida, porque tinha uma nota média, então eu nunca era muito vista. E aquele professor, ele teve um olhar, assim, para mim, para o meu processo de aprendizado, que me marcou muito. E daí eu comecei a gostar da física, não pela física, mas por ele. Mas eu ia muito mal em matemática, então eu comecei a querer desistir da física, mas aí as coisas foram se organizando. No final do terceiro, eu não estava ainda pronta, preparada, eu refiz o terceiro ano, é um motivo de vergonha para mim, mas eu não consegui terminar o terceiro bem, eu fui muito mal em química e eu perdi o terceiro ano, fiz de novo, aí na segunda vez eu já estava mais preparada para física, e aí foi quando eu me dediquei bastante, e daí eu entrei na USP, que para mim foi uma virada na minha vida, sabe? Porque saía de Mauá, nunca tinha ido para São Paulo muito, assim, ia, mas não São Paulo, né? E aí entra naquela universidade. Mas aí conta, cursinho, e chegou a tua vez de escolher. Como é que foi? Quando eu entrei no cursinho, eu já falo, aí já estava na minha cabeça que eu seria professor, né? Aí faltava escolher a disciplina para lecionar. E aí eu sempre gostei muito de física, matemática também e história, né? Então eu estava, na verdade, muito dividido entre história e física. O que que eu queria Olha da que minha legal. vida ali, né? E aí foi pela física por uma facilidade mesmo na área de exatos, por um professor também, né? O meu professor de física do ensino médio foi alguém muito importante nesse processo também, é uma pessoa que eu tenho junto até hoje, né? Um amigo meu, conversas diárias com ele, né? Um outro professor que trabalhou com a gente ano passado também, né? Foi muito importante, o Vagnão é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Não só como professor, mas como pessoa também. O Vagnão foi um cara muito importante para mim, né? Então foram exemplos assim que me fizeram seguir para a física, né? Mesmo eu sou muito sincero hoje em falar isso, que eu entrei na faculdade de física querendo ser professor de física, mas sem saber o que um físico na verdade poderia fazer no mundo. Né? Então, eu vou sair dali, eu vou trabalhar o que como física? E isso é um grande choque que a gente tem, né, Yolanda? Como profissão físico, no Brasil, infelizmente, é muito restrito a área que você tem para trabalhar atuando como físico, diferente de outros países fora da América do Sul, aqui na América do Norte, na Europa, existem os cargos de físicos em empresas e multinacionais, enfim. E no Brasil é muito difícil achar isso. Você vai achar vagas para físico na Petrobras, por exemplo, né, que contratam físicos em si. Então, quando eu cheguei na faculdade, foi uma surpresa muito grande ver que a física ela tende para a pesquisa, né? Então, criam-se ali excelentes pesquisadores que vão trabalhar, a sua profissão será ser um cientista de verdade, né? Aquele de laboratório, aquele que vai descobrir coisas novas, né? E na faculdade eu vi esse outro lado da física, né? Só que aí foi um lado pessoal meu, né? Foi algo que eu não gostava também de estar ali preso no laboratório. Fiz algumas iniciações científicas na faculdade, né? O Mackenzie, que foi onde eu estudei, ele tem o CRAN, que é o Centro de Radioastronomia e Astrofísica, né? O maior centro de observação do Brasil, né? Dessa área do Sol de observação. Fiz uma iniciação científica lá, mas eu tinha que ficar 8 horas olhando dados de um satélite ali e não era nada do que eu gostava, né? Então, a faculdade é muito boa por isso, ela te dá possibilidades, né? Então, passei por várias iniciações científicas e vi também que esse lado da pesquisa não era algo que me interessava, e sim o lado da licenciatura, né? O lado da pedagogia, o lado de estar em sala de aula. Né? Aí acabou casando. A física eu falo que é uma coincidência na minha vida, não foi uma paixão, como você disse. Vou fazer, mas eu falo isso para eles até em sala de aula. Vou fazer física porque eu amo física, porque eu adoro física. Não, eu gosto de dar aula, hoje eu sei disso. Eu gosto de ser professor, a física é o que me acompanha, né? A física, a Isso. matemática. E você fala uma coisa que é tão importante dizer para eles também. Para você ter uma ideia, o ano que eu entrei na faculdade, até o ano anterior, ainda estava junto. Era o bacharelado e licenciatura, Sim. era o curso de física. Aquele ano separou. Então, a gente já escolhia licenciatura ou bacharelado no momento do vestibular. E uma coisa que eu, até hoje, porque na física, eu também fui para astrofísica, que o IAG ficava ali do lado do IF, Sim. então a gente ficava
babando no que o pessoal do IAG fazia, porque não era todo mundo que tinha coragem para entrar no IAG. Então as pessoas iam para o IME, para o Instituto de Física e depois faziam os cursos, as eletivas no IAG. Mas o pensamento, eu acho que a física me ensinou muito a pensar. E essa ideia de conseguir pesquisar, de conseguir entender o funcionamento das coisas, eu acho que é um modelo de pensamento. E isso eu agradeço demais, porque eu estou há bastante tempo sem dar aula de física, mas eu ainda tenho esse modelo de pensamento para lidar com as coisas. Eu acho que às vezes atrapalha, né? Porque por esse lado, né, Yolanda, a gente é bem moldado mesmo, né? É um molde, assim, do curso de física ali. Creio que o de matemática também deve ser algo bem parecido. Deve ter essa linha de pensamento, né, de formação, Mas o engraçado também da minha história aí é que nesse meio tempo de já cursando física, eu entro na Federal do ABC em engenharia, né? Então você vê que na minha cabeça de adolescente eu ainda estava com essa dúvida de ter a certeza, o que vai dar certo na minha vida? Vai ser eu ser professor ou ser engenheiro, né? Então eu fazia o Mackenzie de manhã e fazia a Federal do ABC à noite, né? Eu entrei nas primeiras turmas da Federal do ABC no terrão ali ainda. Isso eu não sabia, Caio. A galera aí que vai entrar agora na Federal do ABC vai pegar os prédios bonitos ali, vai pegar toda aquela estrutura maravilhosa. Eu, quando eu entrei lá, se chovia, a gente não tinha aula na Federal do ABC porque enchia de água. Não dava para chegar, não dava para chegar na sala de água porque era só barro, né? Se chovia um dia antes para a gente chegar na sala, era complicado, enchia de barro mesmo até. Tô falando isso em 2007 ali, né? Foi mais ou menos o ano que eu entrei. E aí eu fazia as duas faculdades, uma de manhã e uma à noite, né? E aí no meio desse caminho apareceu o São José. Então chegou o momento que eu estava no Mackenzie de manhã, trabalhava no São José à tarde como plantonista e tinha a Federal da ABC à noite. Né? Isso aí foi no ano de 2010. Que eu estava finalizando já o Mackenzie. Na Federal da ABC, como ela é muito flexível, né? Eu montava meu horário, então fazia uma coisa mais tranquila. E aí apareceu no São José. Só que aí para mim foi o divisor de águas, porque quando eu entro no São José e eu percebo que aquilo era o que eu queria, a Federal da ABC para mim entra o curso que eu estava fazendo acaba perdendo sentido. E aí eu acabo trancando a faculdade em 2010. E aí eu tinha um ano para voltar. Como a Federal da ABC ela é quadrimestral, eu me esqueci disso e eu voltei no final de 2011 para me fazer a rematrícula e eu perdi a minha matrícula. Eu, assim, por um descuido, eu tranquei em julho, eu deveria ter voltado em julho, eu voltei em dezembro, e aí eu perdi. Mas aí eu já estava satisfeito com o que eu tinha. É importante, eu quero retomar isso até porque eu acho legal para eles entenderem. Tem a questão da escolha, tem a questão das oportunidades, do que a vida se abre para você. Então, por exemplo, mesmo você já estando no Mackenzie, veio a oportunidade da Federal do ABC. Sim. Então, até que talvez em algum lugar aí você ainda se perguntava, será que é isso mesmo que eu quero? Com toda certeza. Porque daí você fez um novo vestibular. Até porque aí tem o outro lado, né, Yolanda? Quando eu entro na Federal para fazer engenharia, a pressão da minha família em cima da minha escolha de curso muda. Então, eu faço o que eu quero no Mackenzie. E tô lá na engenharia à noite, tá bom assim? Então tá bom. Né? Isso não se sustenta por muito tempo, né, Caio? Não tem como. Não tem porque é muito pesado, era muita coisa. Né? Você imaginar, eu tinha 13 disciplinas no Mackenzie num semestre, eu tinha mais 8 na Federal, e o estudo e as cobranças são totalmente diferentes, né? São faculdades com espíritos e mentalidades totalmente diferentes. Exatamente. Isso é muito importante que você está dizendo para eles também. Quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, que eu disse que é um pouquinho mais para frente, que você pensa onde estudar, você precisa ver qual é também o ambiente que combina com você. Era um contraste muito grande, né? Porque no Mackenzie, como era licenciatura, eu trabalhava com formação de professores, né? Com os professores que trabalham com formação de professores. A Federal do ABC, ela é uma faculdade de pesquisa, né? Então, os professores são pesquisadores. Né? Você vai pegar ali dos 100% de doutores e pós-doutores que tem ali, quem se preparou para estar em uma sala de aula deve ser 10%, 12%. Né? Tem muitos professores que ali não gostam de sala de aula, mas faz parte do contrato para pesquisar,
tem que distribuir o conhecimento, não pode ficar só para ele. Né? Então, eu tinha esse contraste já ali, falando, mas como que pode ser tão diferente, né? Dois universos tão próximos ali, a física e a engenharia, e a mentalidade. Mas aí é o curso, né? Quando o cara é para formar um professor e para formar um pesquisador, é muito diferente, né? A visão, o viés ali que é tomado, o rumo. E também é importante dizer isso para eles, né? Que existe uma angústia que toma conta da gente nesse momento de escolha, que parece que você tem que ter certeza. Sim. E eu tenho que, porque eu não posso errar, porque se eu não vou perder tempo, eu não vou perder dinheiro, eu quero. E isso é uma construção. Eu vou voltar a falar muitas vezes sobre isso, porque olha lá, quantas voltas você vai dar na sua vida para chegar. Talvez, Caio, o fato de você ter vindo estagiar aqui tenha confirmado para você que era professor que você queria ser. Se de repente você não estivesse estagiando e aparecesse um estágio lá para na engenharia. Então tem um acaso, viu, gente? Tem um acaso. Não, tem uma série de fatores, né? O São José ele me deu oportunidades muito rápidas, né? Eu entrei como estagiário, em 6 meses, no outro ano já tinha sala de aula, já era professor. Né? Então foi rápido essa. Talvez se eu ficasse só como estagiário, talvez eu não sei. Se eu não tivesse tido a sala de aula. Se bem que o meu plantão na época ele era totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Eu dava aula de reforço mesmo. Então eu já tinha sala de aula, né? Eram aulas à tarde, mesmo do 6º até o 3º ano. Então eu já tinha esse contato mais de aula. Mas com certeza foi um divisor, porque muda tudo. Muda o lado financeiro, muda o lado social, muda o lado psicológico, né? Então mas é o acaso, eu acho que é acaso, não é que está escrito, né? Eu acho que a gente, para chegar a sala de aula, ela tem uma força muito grande quando a gente decide ser professor, né? E muitos que podem estar pensando, será que eu seria um bom professor, uma boa professora? Tem alguma coisa dentro de você que vai te dizer. Porque com certeza. O bichinho tá ali já. Tá ali. Então, não tem como. Para mim, a descoberta da sala de aula também foi numa escola chamada Emília Crem, em Mauá, uma escola estadual. Quando eu consigo lembrar do que eu sentia quando eu estava lá. Eu revivo isso, porque era uma certeza de que é isso que eu quero para minha vida, né? Depois a vida vai mudando. E aí outras oportunidades aparecem. Daí eu vou para coordenação, direção. Por que isso vem e fala para a gente? Porque a vida da gente, a gente vai construindo. Então, quem garante que você está fazendo direito e que você não vai ser professor? Porque a tua vida vai tomando um rumo, mas você tem que se escutar muito para saber o que você... O que pode ser, o que a próxima onda pode te trazer. Para onde você vai ser levada, né? Exato. Porque tem uma coisa que é você acordar todo dia, pessoal, e eu quero dizer para vocês que não é fácil. Vocês observem na família de vocês, trabalhar é uma coisa difícil. É trabalho, né? Não é diversão. É trabalho. Mas quando você consegue juntar e consegue ter prazer no que você trabalha, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que é aí que é o pulo do gato. Porque se já é difícil, gostando muito, acreditando no propósito, você imagine sem viver isso. Eu não estou romantizando, não, pegando a palavra da Paula, sabe? Eu não acho que... não vamos romantizar mesmo. Mas não, eu fico pensando como deve ser sofrido alguém que está fazendo uma coisa para cumprir tabela só, né, Caio? Fazer isso por muito tempo, então, é um negócio surreal, né? Às vezes, eu acho que hoje esse pessoal que vem, na minha época, acho que já começa a mudar isso. Eles têm menos medo do que a gente tinha antes, né? De trocar o caminho, de trocar a ordem ali, de trocar o... Talvez para nós fosse mais rígido ainda, mas existe essa pressão, né? E realmente a vida muda. Né? A gente continua, eu continuo fazendo cursos, eu fiz faculdade depois da faculdade, né? Você fez faculdade depois da faculdade, a gente fez pós-graduação, a gente não para de estudar nunca, né? O mundo do professor tem esse lado também que a gente não para um minuto, né? A gente falando, como você estava falando, o lado romântico da sala de aula, do ser professor, é bonito, mas tem o outro lado.
né? O nosso trabalho burocrático, que não é legal, não é legal, a gente sabe que não é. Tem o lado de não parar de estudar, a gente está sempre atrás de um curso, sempre atrás de uma nova formação, sempre buscando mais. E isso é nosso, eu acho que quando a gente nasce professor, tem esse. Você vai fazer isso, às vezes você fala, nossa, mas outro curso. E depois vai, porque você está ali e você fala, pô, faz bem isso aqui, é legal, faz parte, né? Mas eu acho que muda, né? Eu, quando eu entro no São José, entro como plantonista, eu vou dar aula de matemática, eu não dava aula de física, Uhum. né? Então já existia ali, legal, eu tô dando aula de matemática, pô, mas eu me formei em física, eu queria dar aula de física, né? Mas aí é a história, o tempo vai encaixar as coisas e você vai chegar na hora da sua oportunidade ali, né? Então, durante muito tempo eu trabalhei mais matemática do que física no colégio. E isso é importante também falar para eles. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente Sim, imaginar. com toda certeza. Você vai ter que lidar. Você vai pegar uma matriz curricular de um curso, de uma graduação, vai ter muita coisa ali que você não vai gostar. E que faz parte do teu curso, Ah, você vai ter que se dedicar, né? eu brinco com eles hoje, que eles falam, professor, mas física é difícil, física não sei. Eu falei, calma, na sua faculdade que você vai escolher, que é linda e maravilhosa de direito, você vai pegar uma matéria lá que você vai odiar e você vai falar, nossa, mas eu odeio isso aqui. Sim, faz parte, É né? isso. Quando a gente entra na graduação, o mundo se abre novo, igual se abre no ensino médio, ele se abre novamente com uma série de novidades. E algumas coisas a gente gosta, outras não. E lidar com isso é também ser muito empático consigo mesmo, porque senão Sim, a pessoa vai começar a olhar para as coisas só olhando para o que não é bom também. E ela tem que ter um olhar que transcenda, que supera. Nem que sim, a e que tua vai passar, né? e que vai, nem que a tua motivação seja, bom, eu tenho tô numa boa faculdade, eu tenho colegas, então essa parte do meu currículo eu vou ter que passar e olhando para o outro lado, porque não é, o início de uma graduação é difícil. Eu estava conversando ontem com um aluno que está no segundo ano da faculdade, nunca foi para a faculdade, porque ele entrou no final do ano retrasado. Então, Aham. Eu tô nunca, imaginando uma realidade dessa, meu, porque segundo é surreal você estar numa universidade sem estar lá dentro, né? O ambiente da universidade, ele é um ambiente muito bom, Uhum. E né? importante, né? As relações se Sim. estabelecem ali. É um colega que te dá uma dica de um curso que vai ter, é alguém que fala, vai abrir iniciação científica daquele professor. É muito legal porque é diferente a sociabilização, né? Porque você vai ter gente de todos os lugares, você vai ter gente de todas as idades, você vai conhecer, você vai mudar realmente do ensino médio, que é esse todos da mesma idade, todos ali no mesmo padrão, para um mundo. Você simplesmente vai cair ali numa sala de aula com gente de tudo quanto é jeito, professores de tudo quanto é jeito. É um ganho muito grande. E no online, realmente, eu não sei como que isso acontece, né? Eu tava pensando, eu não sei se foi com o terceiro C ainda que eu tava comentando, isso deve ser muito doido. Fazer uma universidade, tipo, entrar online e tá online até hoje. Não é? A Federal do ABC tem alguns projetos que eu acho demais Aham. essa faculdade, né? Sim, ela é fantástica. Eu estou fazendo uma pós-graduação em Educação em Direitos Humanos. Eu tive aula sábado, inclusive. E a gente nunca se encontrou pessoalmente, porque eu comecei no começo do ano passado. Então, Aham. eles fazem alguns encontros online, mas de pequenos grupos. Então, é uma Ah, organização da universidade de colocar as pessoas, câmera aberta, em para contato. em contato e forçar mesmo que isso aconteça, porque a tendência da gente, como aluno, quando você muda de lugar, você é aluno igual, então Você você se fica esconde, né? É normal. fechado. E quando eles te chamam para isso, peraí, vocês precisam interagir, então é bem legal. Mas realmente, talvez essa turma tenha uma realidade diferente o ano que vem, né? Tudo Sim, indica que sim. eles já tenham Provavelmente o sim. processo presencial, né? O ano que vem. Mas é uma realidade diferente. Então, quando a Esse... gente pensa. pode Pode, falar aí. não, eu só ia só para concluir, quando a gente pensa o que vem no pacote da escolha, não é só o curso e a carreira, viu? É a tua vida, as pessoas que É, vão viver com você, mas era só para concluir. ali eu penso nessa experiência de conviver com as pessoas, né? Eu tive amigos que foram trabalhar em banco, amigos que viraram professores, amigos que foram para a polícia, amigos, enfim. E aí esse convívio das pessoas fazendo estágio era muito bom também, né?
Você não, eu não vivia o que eles viviam, mas a fala deles trazia para mim. Então, o que que era trabalhar num banco? Né? Porque Uhum. a gente que é da área de matemática, física, a gente é procurado às vezes pelo banco pela capacidade de raciocínio lógico, toda essa estruturação que a Yolanda falou atrás é muito bem vista em cargos para parte administrativa de banco. Né? Então, vários amigos meus trabalham em banco até hoje, né? Estão lá no Itaú, Bradesco, Santander, estão trabalhando em bancos, né? Tem gente que foi para a polícia, na época do CSI, né? Tava muito em evidência. Então tinha aquela galera que achava que ia pegar a luzinha azul e sair achando mancha de sangue por aí, né? Então tem uns 3 amigos lá que trabalham na polícia científica também, né? Com peritos ali. E professores, né? Então, mas esse contato de poder estar com eles ali, conversar, trocar essas ideias era muito rico, né? Uhum. O que um online, você tem uma sala de aula online, eles que se conhecem têm um grupo do Discord que eles conversam ali durante a aula, legal, um WhatsApp bacana. Agora, você não Conhecendo. entrando em contato, não conhecendo, como que se dá isso, né? Diretamente online, né? Uhum. Porque a gente é aluno sempre. Então, eu estava me formando para ser professor e eu tomava bronca do professor na sala para ficar quieto durante a aula, né? A gente, como aluno é aluno, como professor é professor. Mas tinha uma troca muito importante ali, né? Sim. E ela precisa ser ressignificada nesse momento, porque tem que haver essa troca. É o que a Sim, gente tem, é a frase do Sabater também. É o que a gente tem, mas como é que nós vamos trabalhar essa exato. troca? Aí é o que ou as iniciativas das universidades, cada uma vai ter um modelo, né? Deixa eu só ver o que a Lili está dizendo aqui. Do meu grupo de amigos, só eu e uma amiga ficamos professoras. Os outros estão todos em banco. É muito, né? É o perfil da matemática ali, né? As possibilidades todas. Mas eu acho que já é licenciatura e bacharelado, né, Lisandra? Você fez? Você fez Não, licenciatura? não, era separado já. Era separado já, né? Você estava separado. Mesmo Mas, assim, teve uma amiga que chegou a começar um dia na escola e exonerou no dia seguinte, que foi para o banco. tá vendo? Ou você tem o bichinho dentro de você, ou você não. Exatamente, é esse bichinho aí. É isso aí. Mas esse processo de escolha, eu acho que ele é uma fase tão incrível e que eu queria muito que eles vivessem com consciência, porque é olhar para si, né? E como é interessante você se conhecer, fazer suas escolhas, se imaginar no futuro. Eu queria que eles fizessem perguntas agora. A Adriana está controlando o nosso tempo. A gente ainda tem mais um pouquinho, não tem? Na verdade, não, mas eu já avisei os professores que vocês ainda estavam aqui. Então, Eu fica estaria no tranquila. terceiro C na próxima aula, tá tranquilo, tá bom? E a Lisandra tem o B, ela tá aqui também, então tá tudo bem. E a Ótimo, Mara, que tem a outra turma, já tá avisada. legal. Então, eu queria que eles fizessem perguntas ou Galera, considerações. Eu acho que aproveitem. Eles quase não me conhecem. eles É já verdade. conheciam essa tua história, Caio? Conheciam? Ó, algumas partes já. Ah, Né, legal. eu converso muito com eles sobre isso em sala de aula, né, Yolanda? Quando a gente fala. Porque a nossa matéria, ela é uma matéria que realmente existe um bloqueio ali, né? As pessoas falam, ai, mas é difícil, é chato, né? Esse diálogo, ele é comum, né, É, dentro da física, né? E aí, quando aparece isso, eu falo pra gente, mas não dá para ser o tempo todo legal, não vai ser o tempo todo legal, a vida é assim, né? A gente uhum, precisa aprender a passar por todas as partes dela, né? sim. Então, eu converso bastante com ele sobre isso também. E é importante eles, porque o professor, eu acho que na medida que a gente ele vai crescendo, vai amadurecendo, você vai entendendo a importância que tem um professor na tua vida. Porque quando você está vivendo ali, você não pensa muito nisso. Você acha que a contribuição que ele pode te dar é aquela matéria que ele está ensinando. Na Sim, medida que você vai crescendo, você se percebe influência, o que ele impactou na tua vida, o jeito de falar. Então, eu não sei, eu tive professores muito marcantes na minha vida, e eu até também. as oportunidades que eu tive, nossa, as pessoas que me abriram portas. Gente, o Sim, que é isso? eu cheguei a não precisar porque o São José foi o primeiro a me abrir as portas e aqui estou desde então,
né? Mas quando estava na faculdade, esses professores que eu citei, tanto o Wagner, que trabalhou com a gente ano passado, quanto o Epifânio, que era professor de física, sempre vinham atrás de mim para perguntar: e aí, quer estágio, quer conhecer, quer entrar, quer vir assistir aula, né? Então, é um meio que nos ajuda, na verdade, é um meio muito solidário, né? O meio dos professores aí. É verdade. E assim, além disso, né, eu sempre conto que eu dava aula de física aqui no São José e tinha recém começado o ensino médio, porque eu também saí porque eu dava aula de matemática, aqui não tinha ensino médio. Aí eu saí da aula de física em outra escola, quando abriu o ensino médio, a irmã me ligou. E um dia que uma irmã, que era diretora, eu era professora do médio, só ela me chamou e falou assim: eu queria que você assumisse a coordenação. E eu falei: mas eu jamais, coordenação não, eu quero a sala de aula. Mas ela também, de repente, me trouxe, me mostrou um caminho que eu não pensava antes. Então, são as pessoas que fazem parte da nossa vida, elas podem dar boas dicas sobre a gente mesmo. Sim. Cada coisa nova que a gente começa a fazer, a gente descobre novas possibilidades, né? A gente começa com a ideia de professor, dificilmente você vai achar alguém adolescente e falar: nossa, eu quero ser diretor de escola. É difícil, eu acho que é um caminho, né, Yolanda? Não é eu acho que, na verdade, eu falei brincando agora, mas eu nunca vi mesmo alguém com essa vontade de falar: qual é a sua profissão? Quero ser diretor de escola. Difícil. Mas eu acho que quando a gente entra no meio, a gente passa a conhecer essas possibilidades. Coordenação, orientação, direção, né? São coisas que, não, para eles, alunos, não é uma visão de possibilidade de trabalho. Né? O professor está mais ali perto. É verdade. E as coisas, e às vezes nem imagina que isso, ou dentro até da tua própria profissão, outras coisas vão aparecendo. Ô, Caio, me conta um pouquinho mais. Eu tô de olho aqui se alguém está fazendo pergunta. Tranquilo, A pode Maria fechar escreveu que eu conto. que ela não conhecia essa tua parte da engenharia aí, viu? Nunca imaginou. Olha que legal. Não, eu sempre comento, não sei se eu já tinha comentado lá, mas eu comento. Né? Foi bom, uma excelente experiência. Ô, Caio, coisas boas, assim, que a física te trouxe, sabe? Que ter estudado física te abriu portas. Para além do trabalho, para além da profissão, assim. Aham. Eu acho que o seu papo ali no começo é o real, né? O curso de física, ele abre muito a sua cabeça para muitas coisas, né? Quando estudando física ali, a gente vê na realidade que a gente precisa saber um pouquinho de tudo, né? Então, da filosofia, eu acho que a física me trouxe essa vontade de querer conhecer, né? Essa vontade de querer sempre aprender alguma coisa nova, de ler. Eu tinha bloqueios muito sérios com química, com português, com algumas disciplinas que eu não gostava no ensino médio, mas que no curso eu vi que seriam necessárias, não que eu seja extremamente habilidoso com elas hoje. Né? Assim como você disse que a química foi, foi difícil para você lá no médio, para mim também foi. Não era uma matéria que eu me dava bem. Aliás, até hoje eu tenho muita dificuldade com química, né? E o português, mas eu acho que a física ela trouxe esse bichinho aí da vontade de conhecer, de vontade de querer aprender, de não parar, de sempre buscar um curso, buscar alguma coisa para fazer, uma nova graduação. Eu acho que vem muito do curso isso, de não ficar estagnado ali, né? E eu acho que a física te traz ferramentas e habilidades para conseguir se dar bem em outras áreas. Eu Né? acho também. A gente estrutura um pensamento lógico ali de resolução de problemas, sim, mas é uma discussão muito maior, né? A galera acha às vezes que o curso de física vai ficar fazendo exercício igual a gente faz nessa parte do ensino médio, e não tem nada a ver com isso, né? São aulas de grande discussão e grandes ideias e diálogos, é muito diferente, né? Mas é um ganho muito grande. Isso é importante que você falou, porque a física me ensinou muito a processo de reflexão. Sim. Então, às vezes, e durante o curso, a gente fica até um pouco mal visto, porque a gente tem uma facilidade de viajar, assim, né? Você começa a estudar, começa a ler uma coisa, quando você vê, já tem uma hora que você está ali e que você está imaginando. Eu fui para astrofísica por conta do Sol, da ejeção da massa coronal do Sol. Eu comentei no início do ano passado, porque era uma coisa que me encantava, era um fenômeno que são as auroras.
E aí você vai estudar, só que quando você chega para fazer o curso, o que você faz é um pouco o que você contou que você tinha que ficar monitorando lá. Então, não você tinha que fazer conta, você tem que fazer conta. Então, a parte da física que eu acho que foi um ganho para mim é o conhecimento do universo. Eu acho que isso é o encantamento pelo universo e como ele funciona. Mas eu agradeço as pessoas, sabe? As pessoas que eu conheci, Caio, os amigos que eu fiz, os professores que eu... Eu falo assim, eu da graduação eu não carrego tantos amigos, eu tenho colegas ali, amigos mesmo presenciais assim, da graduação, acho que eu não tenho nenhum, que é meu amigo mesmo, assim, de estar presente, a maioria meu é do ensino médio. Esses sim estão presentes na minha vida até hoje, então a galera lá do ensino médio está comigo até hoje, inclusive esse aí que me levou pro cursinho. Era do seu amigo do ensino médio. Meu amigo do ensino médio. Então, são pessoas que ficaram. Agora, o que você falou desse conhecimento, a gente, quando se forma ali em física, a gente vê o mundo diferente, eu acho, realmente, né? Querendo ou não, tem hora que eles falam, professor, mas será que você fica pensando o tempo todo em fórmula e número? Eu falo, não, mas às vezes sim. Às vezes você está olhando alguma coisa e fala, mas o que é isso aí, né? Você fica pensando como funciona, o que está acontecendo ali, né? Não é uma coisa que mas é interessante, né? E quando a gente percebe que a gente pode entender realmente como tudo funciona, isso é mágico, né? É mágico e é difícil, porque aí você vai pensar, tá, como funciona uma cadeira? Aí você vai ver que tem muita física numa cadeira e que é complicado o funcionamento de uma cadeira. E que se você tiver que fazer contas sobre uma cadeira, você vai ficar desesperado, né? Para escolher o material e o centro de massa e, enfim, né? Muita coisa em coisas muito simples. Mas isso é nosso, né? É isso. É a nossa loucura, né? Deixa eu ver, não tem uma perguntinha, Não Adriana? tem. Esse pessoal é muito tímido, meu Deus. Eles são muito tímidos. É mesmo? É nada. Eles não querem saber nada da gente, não. Poxa vida. Pois é. É que eles perguntam em sala de aula, viu, Holanda? Eles não passam essa vontade. Entendi. Mas acho que vocês falaram muito bem, então tá super bem compreendido por eles. Então, nós vamos... Geralmente nas aulas de física é assim também, eles não têm dúvida nenhuma. É porque você explica bem, Caio. Aí eles você entendem viu? tudo e não tem dúvida. Exatamente, Então, né? a gente pode caminhar para a conclusão e, assim, só retomando, né? Eu falei que eu ia ser repetitiva algumas vezes no Trilhas, mas a ideia é essa. Então, o que você pode aprender, se inspirar com a história das outras pessoas? Então, o que fica muito forte, né? Que dúvida todo mundo tem, que a gente inicia um processo e muitas vezes precisa retomar, mas que dá para olhar para alguma coisa que pulsa mais forte em você. Então, eu acho que é um pouco essa provocação inicial. Observa as pessoas ao teu redor, observa os seus professores, a família, e tenta já ir olhando o que me faz, o que me move, né? Que é o tema do Trilhas, o que me faz pulsar, né? Eu acho que isso é bem legal iniciar esse processo. Então, a ideia do Trilhas é essa. Agora a gente vai pensar com os grupos o nosso próximo convidado para o Trilhas, e a ideia é que vocês participem, se inspirem, sejam curiosos, queiram saber do processo de escolha das pessoas, porque isso é o que vai também ajudar a inspirar no seu processo de escolha. Caio, muito obrigada, viu? Obrigada, querido. Que isso, obrigado você mais uma vez pelo convite. Sim. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada, viu? Pelas aulas. Bora ensinar lançamento oblíquo agora. É isso aí. Vamos, terceiro C. Olá. Obrigada, viu, Caio? Obrigada, Yolanda. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. gente.